Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um I na Prática com Alex Leite. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre feedback. A verdade é que feedback tem muita gente que fala e a gente tem que estudar muito, porque isso é fundamental para a nossa característica de crescimento, não só como líder, como gestor, mas também com os nossos pares, colaboradores, amigos, pessoas que trabalham com a gente. Mas hoje eu vou ser, como o meu canal propõe, bem prático e bem objetivo. E nós vamos falar sobre como dar feedback de maneira rápida e bem assertiva. E para isso, pessoal, nós vamos usar uma técnica, uma metodologia, ou como você quiser chamar, de uma sigla chamada SCI. O que é SCI, pessoal? É uma sigla que fala sobre situação, comportamento, impacto. Então, se você quiser entender como que aplica na prática o SCI, vem com a gente. Roda a vinheta aí para nós. Pessoal, vamos lá. Então, como é que aplica na prática o SCI? O SCI é muito simples, pessoal. A gente tem que separar o nosso feedback em 3 fases. Na etapa da situação, na etapa do comportamento e na etapa do impacto. Por que isso, pessoal? Porque quando a gente está dando feedback, muitas vezes a pessoa que está com a gente recebendo esse feedback pode não estar aberta para isso. E a gente sempre tem aquela tendência, e quem está do outro lado recebendo feedback, a tratar aquilo como uma crítica, a querer não registrar aquilo no nosso cérebro e ficar um negócio meio assim, puxa, incômodo e chato de dar. Mas, se você aplicar a técnica rapidinho, você consegue pontuar de maneira estruturada e vai ficar bem claro para a pessoa. E na verdade tem mais uma grande sacada nessa técnica, que é você pedir para a pessoa falar qual é o comportamento e qual é o impacto. Beleza? É óbvio que isso só funciona se der um exemplo claro para vocês agora. Então vamos pegar um determinado momento aqui. Imagina que aqui na Live University nós tivemos um professor que cancelou a aula, tá? E o que aconteceu? O fato de cancelar a aula tinha que cancelar as aulas e os alunos não iam ter aula, por exemplo, de MBA nosso. Beleza? Imagina que a pessoa que trabalha com a alocação de professores teve um problema durante esse processo. Então eu vou simular. O que eu poderia chegar para ela? Eu poderia falar, pô, caramba, você esqueceu, né, de fazer a alocação e deu problema lá com os alunos. Ao invés de eu falar esse bolão todo, eu separo. Como que eu faço? Situação, eu chego para a pessoa, vou conversar com ela, vou dar um exemplo de algum nome só para ficar fácil, tá? Imagina que eu vou chamar a Mariana, por exemplo. Eu vou chegar, Mariana, qual a situação que ocorreu ontem? Qual a situação que a gente teve ontem? Ela vai falar, puxa, o professor Marcos teve um problema e desmarcou a aula. Puxa, legal, Mariana, essa aí foi a situação que aconteceu. Qual foi o seu comportamento? Veja que nesse momento, em vez de eu falar para ela, eu pergunto para Mariana, Mariana, qual foi o seu comportamento? E a Mariana vai falar, Alex, o que eu fiz? Eu falei com o professor, vi que não tinha jeito realmente do professor dar aula, porque ocorreu uma emergência de saúde na família dele, e eu cancelei a aula, porque eu tentei colocar outro professor, mas não tinha ninguém que substituísse o professor Marcos a tempo. Ah, legal. E qual foi o impacto disso, Mariana? O impacto foi que a gente não teve aula. Puxa, entendi. Agora, Mariana, deixa eu colocar. O seu comportamento foi cancelar a aula e registrar essa aula cancelada no sistema. Você, por um acaso, avisou o pessoal de Customer Experience que avisassem os alunos que não ia ter aula? E ela fala, não. Tá bom, Mariana, como você não lembrou de avisar o pessoal do Customer Experience, qual você acha que foi o impacto que gerou? Veja que novamente eu pergunto para a Mariana sobre impacto, em vez de eu falar, tá bom? Aí a Mariana pensa e fala, eu acho que os alunos, eles ficaram bravos, Alex? Eu falei, Mariana, eles ficaram putos da vida. Por quê? Eles chegaram lá para ter aula e não tinha aula. Simplesmente não tinha aula. Os caras ficaram revoltados. Então a gente teve muito aluno reclamando. Sabe o que aconteceu de impacto lá no pessoal do CX? Era aluno ligando, os caras reclamando, teve que chamar o coordenador do MBA de entrar na classe. Agora você vai ter que substituir essa aula, mexer no sistema, alocar um professor para frente. Olha o tamanho do impacto que gerou o fato de você não lembrar no seu comportamento de avisar o pessoal do CX que não teria aula hoje à noite. Ela, puxa vida, Alex, verdade. Então, Mariana, quando acontecer isso de novo, lembra que essa situação sempre exige que o seu comportamento seja fazer o aviso para que a gente não tenha esse impacto nos alunos novamente, beleza? Então, pessoal, olha a aplicação da técnica SCI, que eu narrei uma conversa inteira aqui com vocês, em 1 minutinho, 2 minutinhos,
que faz com que o feedback seja muito bem recebido. Ele é estruturado, ele fica claro para a pessoa e ele não leva em conta alguma coisa de viés, que eu chamo de viés, porque parece que tem aquela carga emocional de você não gostar da pessoa, você querer dar bronca pela bronca. Quando a gente trabalha, pergunta, a pessoa pensa e você mede o impacto, ela percebe que não é você, o líder, por exemplo, o chefe dela, o gestor, que está querendo fazer algo contra ela, e que sim o impacto para a organização, no nosso caso para os alunos, foi alto. Puxa, Alex, achei legal essa técnica. Você deu um exemplo de alguma situação, mas a gente tem muito feedback, às vezes, de decisões erradas que são tomadas, né? Isso também se aplica a decisões. Quer um exemplo legal? Imagina, agora eu vou trocar de alocação de aula para a área comercial, que é legal também, né? E a gente sempre tem aquela briga comercial contra aquele vendedor que dá desconto, e você como gestor fala, cara, não pode ter desconto, é aquela briga. Imagina então uma situação, e agora eu vou falar que essa situação é o Pedro. Tá, o Pedro é o nosso vendedor aqui. Eu posso chegar pro Pedro, que ele acabou de fechar na semana passada a meta, tá? Semana passada, por exemplo, era dia 31, ia fechar o mês, o Pedro fala, e bumba, fechou a meta, tá? Só que eu percebo na hora de fechar a comissão do Pedro, que ele pegou 2 clientes e deu um desconto absurdo, beleza? O Pedro tá mega motivado, porque ele bateu a meta dele. Então ele tá em alegria só, ele acha que ele vai receber um elogio, né? Ele falou, cara, o Alex vai falar comigo, cara, ele vai me elogiar, bati a meta, certo? Aí você chega, Pedro, e fala, Pedro, caramba, bicho, você viu o que você deu de desconto aqui? Puta absurdo, já falei para não dar desconto. O que o Pedro, isso é um feedback pro Pedro, certo? Mas o que o Pedro vai sentir nesse momento? Raiva. Óbvio que ele vai sentir raiva. Porque ele estava motivado da meta e de repente você está dando uma bronca, um feedback nele que ele deu desconto e você falou que não podia dar pela tabela de desconto. Veja como aplicar o SCI nesse momento, lá da decisão do Pedro, faz com que a coisa fique muito mais leve e muito mais lógica e muito mais estruturada. Você chega para o Pedro e fala, Pedro, qual foi a situação que a gente teve aí nos últimos 3 dias? Você fechou alguma venda? Pô, Alex, eu fechei 2 vendas, tal. Que venda você fechou? Fechei para o cliente A e fechei para o cliente B. Muito legal, Pedro. Qual foi seu comportamento durante a negociação? Ah, eu negociei bem com eles, tal. Você deu desconto para ele? Aí o Pedro olha e fala, não, eu tive que dar um desconto, eu tinha que bater a meta, eu tinha que fechar. Mas, Pedro, a gente tinha combinado um pouco de que não podia dar esse desconto, tá nas nossas regras de política. Sim, Alex, mas eu tinha que bater a meta, pô, a gente tá com a meta aqui, você também me cobrou pela meta. Aí você fala, Pedro, qual o impacto que gerou o seu desconto de margem? Ah, eu acho que não tem impacto. Pedro, você sabe que essa venda que você fez, a gente acabou de ter um prejuízo financeiro porque ela não bateu o custo operacional que o nosso financeiro acabou de levantar? Você sabe que agora, a gente, nesses 2 projetos, a gente vai tomar um prejuízo financeiro e que a gente vai ter que compensar isso na nossa meta para o mês que vem? Puxa, Alex, sério? Sério. Porque como deu abaixo da meta, a gente vai ter que compensar, vai ter que aumentar a meta do mês que vem para compensar o impacto do prejuízo financeiro que nós tivemos nos 2 projetos. Aí o Pedro vai falar, puxa, entendi, mas e a meta? Pedro, vamos pensar, quando surgir um negócio desse, qual vai ser o seu novo comportamento? Um pode ser, vem falar comigo, e a gente junto vai tentar bolar alguma estratégia para bater a meta e fechar com esse cliente. De repente a gente vai criar outra flexibilidade no serviço, no produto ou no escopo, mas o seu comportamento tem que ser, vem, fala comigo num caso grave desse de desconto, que a gente tem que bater a meta do mês, e a gente consegue gerar um negócio que não gera impacto para a nossa empresa, nem para nós mesmos na meta do mês que vem. Fechado, Pedro? Parabéns pela meta batida, mas vamos tentar fazer isso sem desconto. E o Pedro vai sair da reunião feliz. Veja que na outra situação, o Pedro ia sair puto da vida, porque você ia ter dado uma bronca nele, enquanto ele achava que tinha batido a meta. Então, galera, se você curtiu aqui a metodologia do SCI, e se você vai usar o SCI para melhorar o seu feedback, deixa um like aqui para nós, né? Não custa nada deixar um like e falar, pô, curti, vou usar isso no dia a dia. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque aí você vai conseguir receber muito conteúdo na prática para você usar aí na sua carreira e na sua empresa. Fechado? Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima!